Vocês comentaram bastante e trouxeram um ótimo debate lá no meu vídeo Thor vs Che Guevara. Então, graças a isso, eu resolvi voltar mais rápido e falar sobre política em gibizinho da Marvel. Hoje eu vou falar do Quarteto Fantástico e talvez em breve eu tenha que voltar mais rápido do que eu gostaria a falar deles. Os próximos heróis da Marvel que eu vou comentar serão Capitão América e Hulk, mas gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários quais próximos heróis da Marvel vocês gostariam que eu comentassem. Só não vai falar de Speedball e Garota da Lua porque aí é foda, né? A primeira história do Quarteto Fantástico é bem rica e eu poderia tecer aqui vários comentários, desde a sua criação até mesmo a sua capa. Observe que na capa vemos os 4 heróis enfrentando esse monstro gigante. Apenas a Mulher Invisível está em defesa, dizendo que não consegue ficar invisível rápida o suficiente para escapar das garras do vilão. Enquanto o Senhor Fantástico está amarrado, mas já está se desvencilhando da armadilha, mostrando que ele tem total domínio da situação, enquanto Coisa e o Tocha Humana estão partindo para o ataque do monstro, mostrando aqui uma certa inutilidade feminina e uma supremacia masculina, bastante evidente nas narrativas da década de 60, a começar pelo nome Garota Invisível, que mostraria o que ela seria durante as primeiras histórias. Inclusive, os super-heróis da época todos tinham o sufixo homem no final, mostrando que eles eram homens adultos. E ela, que era uma super-heroína feminina, teria girl, evidenciando que nem maturidade ela teria. Mas não é esse aspecto que eu vou tratar dessa revista hoje. Como está evidenciado na capa do vídeo, eu vou falar sobre a corrida espacial e a corrida nuclear presente nessa história. Como todos sabem, na história, Reed Richards queria fazer um voo não autorizado pelo governo dos Estados Unidos para testar os raios cósmicos, raios esses altamente radioativos e que ninguém sabia se era letal à vida humana ou não. Quem deveria pilotar o foguete seria Ben Green, que estava com medo desse tal raio cósmico ser letal para a sua vida ou não. É quando Susan Storm o faz a pergunta: você quer que os comunistas cheguem na frente? Você é um covarde? Essa situação demarca bem o espírito da época da Guerra Fria, a começar o estadunidense Ben Green, que resolve tomar essa missão para si apenas porque teve sua masculinidade atacada por uma mulher. O segundo é esse medo exagerado pelos russos e pelos comunistas, e que os Estados Unidos tinha sim que chegar no espaço antes deles. O que é uma situação histórica meio engraçada. Eu não sei se essa primeira história do Quarteto Fantástico foi escrita antes ou depois desse fato histórico, mas é verdade que o primeiro homem a pisar no espaço foi Yuri Gagarin, poucos meses antes dessa publicação dessa primeira história. Então eu não sei se o Stan Lee e o Jack Kirby escreveram essa história na inocência, achando que os Estados Unidos realmente chegariam no espaço antes, ou se era uma resposta direta aos russos. Vale lembrar que nessa mesma época, quando o Yuri Gagarin pisou lá no espaço, pisou entre aspas, né? O John Kennedy fez um discurso dizendo que os Estados Unidos tinham a obrigação de levar um homem a pisar na Lua ainda no fim daquela década, o que de fato aconteceu. A primeira vez que eu li
Gen Pés Descalços, eu fiquei me perguntando se os poderes do Quarteto Fantástico não eram uma provocação às vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Pensem comigo, o Quarteto Fantástico tem poderes derivados da radiação. O Tocha Humana tem o seu corpo pegando fogo. O Coisa tem várias protuberâncias no corpo, como se fossem tumores. O Senhor Elástico poderia ser entendido como se tivesse sua pele derretida. E a Mulher Invisível, você pode entender que ela fica invisível, assim como várias vítimas da bomba atômica ficaram por ter virado pó. Essa interpretação é meio forçada, eu sei. Inclusive, o Tocha Humana e a Mulher Invisível existia antes mesmo do Quarteto Fantástico. Se vocês souberem o que os japoneses pensam sobre esse grupo de heróis, principalmente ali na década de 60, por favor deixe aqui nos comentários, que eu juro que eu pesquisei e não descobri sobre. Voltando à história, vemos um monstro atacando várias usinas nucleares ao redor do mundo, mas por mera coincidência do acaso, ele só atacou países comunistas ou de terceiro mundo. O primeiro ataque foi na Rússia, o segundo na Austrália, o terceiro na América do Sul, e ele está indo atacar a África. Mas os Estados Unidos ele não atacou, o que mostra que os Estados Unidos é um grande bastião da humanidade, defensor e protetor absoluto, uma cidadela impenetrável. E quando outros países inferiores são atacados, ele tem que ir lá e proteger. Inclusive, essa história passa uma mensagem que os Estados Unidos deveriam regularizar e proteger as usinas nucleares em todo o mundo. Afinal, a energia nuclear e a radioatividade era um temor de toda a humanidade naquela época. Afinal, ela podia explodir e de repente varrer toda a vida humana. Não é à toa que existem vários filmes e séries que tratam desse assunto e desse holocausto nuclear nesse período. E essa história passa justamente isso. Olha só, se acontecer uma merda no seu país subdesenvolvido sul-americano, nós, os heróis americanos, vamos lá resolver a parada. Esse comentário sobre a letalidade da radiação e a responsabilidade que os Estados Unidos teria perante o mesmo também está bem evidenciado naquela conversa que eu falei da Sue Storm com Ben Green. Pare para pensar, o Ben Green tinha medo do que a radiação dos raios cósmicos poderia fazer com a vida dos quatro. Mesmo assim, os quatro corajosamente vão para o espaço para testar em si mesmo esse tipo de radiação, mostrando assim que os Estados Unidos teriam o dever de serem os pioneiros para testar qualquer tipo de radiação, qualquer tipo de energia atômica ou nuclear, e que mesmo que aconteça algum tipo de adversidade, como aconteceu com os quatro, os americanos teriam tudo sob controle. No final da história, vemos que quem está atacando as usinas nucleares é esse monstro verde e que eles têm uma ilha cheia de kaijus. O que me faz pensar se essa primeira história realmente não é uma provocação aos japoneses e se esse monstro realmente não é uma alusão clara ao Godzilla e a Ilha dos Monstros, que é um filme que ataca diretamente esses testes nucleares americanos. E vale lembrar que no final da história, o Senhor Fantástico deixa o Topeira para morrer, porque segundo ele, o Topeira era feio demais para se encaixar numa sociedade. Bem, gente, é isso. Não deixem de comentar quais heróis vocês querem que eu comente aqui. Indiquem esse vídeo para 5 amigos. Não é pirâmide, é marketing multinível. É isso aí. Até a próxima.